O rock and roll foi muito mais do que só música. Foi o pulso de uma geração, sabe? A faísca que acendeu uma mudança e, claro, a trilha sonora de uma verdadeira revolução. Vamos mergulhar em como esse som simplesmente incendiou o mundo. Então, qual vai ser a nossa jornada? Primeiro, a gente vai ver o nascimento dessa rebeldia toda. Depois, como o rock virou a voz da mudança. A gente passa pela evolução psicodélica, pelos festivais icônicos e fecha com um legado que dura até hoje. Beleza, vamos começar essa viagem lá nos anos 50. Um período que parecia calmo na superfície, mas que por baixo era um terreno super fértil para uma revolução musical que estava prestes a explodir. Pois é, uma revolução na música não aparece assim do nada. O rock and roll foi o resultado de uma colisão, uma mistura de forças culturais, tecnológicas e sociais que se encontraram no lugar certo e na hora exata. Pensa só no cenário. A economia estava bombando depois da guerra. Isso criou uma coisa nova: os jovens com dinheiro no bolso e com uma identidade própria. Ao mesmo tempo, o rádio e a TV estavam chegando em todas as casas, misturando sons e culturas de um jeito que nunca tinha acontecido antes. E a alma do rock? Ela pulsa com o coração da música afro-americana. O blues trouxe aquela emoção crua, sabe? O R&B trouxe o ritmo, a vontade de dançar. E com a grande migração, esses sons se espalharam pelo país, plantando as sementes do que viria a ser o rock. E aí entram esses pioneiros. Eles não eram só músicos, eram verdadeiros arquitetos de um som novo. Cada um deles colocou um tijolo essencial. A guitarra do Chuck Berry, a energia absurda do Little Richard, o carisma do Elvis. Eles transformaram uma pequena faísca num incêndio que tomou conta do país. E então, chegam os anos 60. E aí a música deixa de ser só para dançar. Ela se torna o grito de guerra de uma geração que estava a fim de chutar o balde e derrubar as velhas estruturas. Aqui fica muito claro o choque de mundos, né? De um lado, a conformidade dos anos 50, tudo certinho. Do outro, a rebelião total dos anos 60. A contracultura basicamente declarou guerra aos valores dos pais. E o rock and roll era sua arma mais barulhenta. E o rock não era só uma trilha sonora de fundo. Não mesmo. Ele era um manifesto. Ele influenciava as ideias políticas, o jeito de se vestir, de pensar, de viver. Era um pacote completo, um estilo de vida. Com o folk rock, a letra da música virou literalmente uma arma. As canções que tocavam no rádio eram, na verdade, hinos de protesto poderosíssimos, que questionavam tudo e chamavam uma geração inteira para a ação. Os anos 60 foram uma década de extremos. E o rock? Bom, o rock refletiu isso perfeitamente. O som meio que se quebrou em 1000 pedaços, dando origem a novas formas, cada uma mais ousada e mais experimental que a outra. É muito legal ver como o rock se tornou um espelho da contracultura. Cada subgênero desses era uma janela para uma parte diferente do movimento, sabe? Tinha a consciência política do folk rock, a energia da invasão britânica, as viagens sonoras do psicodélico e a porrada do hard rock. Mas essa contracultura toda precisava de um lugar para se encontrar, né? Para se ver, para se sentir real. E esse lugar foram os festivais de música. Eles não eram só shows, era o encontro de uma tribo, momentos que definiram uma geração. E a escala disso? Era uma coisa absurda. Olha só esse número. É gente pra caramba. Não dá pra pensar nisso como um show. É como criar uma cidade inteira, do dia pra noite, todo mundo unido pela música e por um ideal. Woodstock não foi só um festival. Por 3 dias, lá em 1969, aquele lugar virou o epicentro de uma nação alternativa. Uma utopia de paz, amor e música que o mundo nunca tinha visto antes. Foi exatamente nesses palcos que a lenda da contracultura foi criada. Momentos como o hino americano sendo tocado todo distorcido na guitarra do Jimi Hendrix, aquilo não foi só uma performance musical, foi uma declaração política, artística, que ecoa pelo mundo inteiro. É claro que a febre dos anos 60 uma hora diminuiu, mas o mundo que ela deixou para trás, ele era outro. A música, a tecnologia, a cultura em si, tudo tinha sido transformado para sempre. A história do rock é também uma história de tecnologia. Cada nova ferramenta que aparecia, desde a gravação multipista que permitiu discos como Sgt. Pepper's, até o streaming de hoje, abriu novos caminhos para o som. E claro, quando algo faz muito sucesso, o que acontece? O dinheiro entra na jogada. E aí começa aquela briga clássica que dura até hoje, a arte contra o comércio.
De um lado, a busca pela autenticidade, do outro, a máquina do lucro. O punk rock, lá no final dos anos 70, foi a resposta mais direta e furiosa a isso tudo. No fim das contas, o legado dessa era é gigantesco. Ela não mudou só a música. Ela ensinou ao mundo que uma canção pode ser uma ferramenta poderosa para mudar as coisas, para desafiar o poder e para dar voz a quem não era ouvido. Um eco que inspira movimentos até hoje. O rock foi a voz da sua geração. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, uma pergunta crucial. Hoje, no meio de tantas vozes, de tanto barulho, qual é o verdadeiro som da mudança?